Meus amigos, um grande abraço para vocês desde a Venezuela do Sul. O secretário de Estado dos Estados Unidos acaba de confirmar que o governo Trump aplicará sanções, punições pesadíssimas ao ministro Alei de Moraes. Secretário de Estado Marco Rubio, segundo homem mais poderoso dessa administração Trump. O Departamento de Estado é o órgão talvez mais poderoso da presidência americana. Olha, é uma noite, hoje é 21 de maio de 2025, é uma noite de estar com o queixo caído. Vamos verificar, a mídia nacional não fala em outra coisa, inclusive, quando é uma exceção ou outra, mas a grande mídia não fala de outra coisa. Agora há pouco, no Congresso Nacional norte-americano, o secretário Marco Rubio falou que não serão aplicadas apenas sanções mais leves, como a já certíssima aplicação da cassação do visto de Sua Excelência. Aplicar-se-á também, como diria o Michel Temer, as pesadas punições da Lei Magnitsky. Vamos observar um pouco disso? Vamos entender um pouco melhor? Conhecendo isso pela voz trêmula de um dos repórteres do Metrópolis, o portal Metrópolis, que é um dos porta-vozes do regime lulotoguista. Isso saiu agora há pouco, vocês vão ficar de queixo caído. Olhem a gravidade disso. Olhem a gravidade disso. Há uma previsão de sanções do governo norte-americano para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Marco Rubio falou lá no Senado norte-americano, então, sobre essa possibilidade de sanções. Mas quem vai falar comigo sobre esse assunto é Paulo Capelli, colunista do portal Metrópolis, que está aqui no estúdio comigo. Oi, Capelli, boa tarde. Isso é de agora a pouco. Boa tarde, Neila, boa tarde a todos. Exatamente. Marco Rubio, que ocupa agora um importantíssimo posto de secretário de Estado dos Estados Unidos, né, o equivalente a nosso Ministério de Relações Exteriores, Itamaraty, afirmou com todas as letras aquilo que nós aqui no Metrópolis havíamos revelado em fevereiro deste ano, que Alexandre de Moraes pode ser punido pelo governo dos Estados Unidos com a severa Lei Magnitsky, que é uma lei que vai além da perda do visto de Alexandre de Moraes. A gente lembra que são duas coisas diferentes. O Congresso dos Estados Unidos já discutia, desde o ano passado, a possibilidade de sancionar Alexandre de Moraes com a perda do visto. Ou seja, Moraes ficaria impedido de entrar nos Estados Unidos. Isso estava sob análise abertamente pelo Congresso Nacional. E o que a gente revelou aqui na coluna no Metrópolis em fevereiro deste ano é que, além dessas sanções do Congresso dos Estados Unidos, Moraes também estava na mira da própria Casa Branca, do próprio governo dos Estados Unidos, que aí é essa lei Magnitsky que é um passo além. Por quê? A lei Magnitsky, além de não permitir o ingresso nos Estados Unidos, ela faz severas punições financeiras. Por exemplo, os sancionados não podem ter bens, nem empresas, valores, nada nos Estados Unidos, porque tudo fica bloqueado, congelado. E uma outra sanção também decorrente da Magnitsky é que empresas e cidadãos que tenham negócios com os Estados Unidos também não podem negociar com o sancionado, ou seja, com Alexandre de Moraes. Ou seja, há uma expectativa ali do entorno de Bolsonaro de que até, por exemplo, o Banco do Brasil possa ser impedido de fazer negociações, de ter negócios, contratos com Alexandre de Moraes, porque tem o BB Américas. O BB Américas é um braço do Banco do Brasil nos Estados Unidos. O pessoal está brincando que o Dr. Moraes terá que fazer negócios apenas com a Crefisa, porque de fato haverá uma morte bancária. Isso é muito grave. Portanto, o Banco do Brasil tem uma sede também, nos Estados Unidos, uma filial, digamos assim, nos Estados Unidos, um braço da empresa, e o Banco do Brasil atua no Brasil também, e aí Alexandre de Moraes, pela lei Magnitsky, abre essa brecha para que também afete o ministro aqui no Brasil, ou seja, não é só dizer, mas então não pode pisar nos Estados Unidos, não pode ter negócios nos Estados Unidos, tem também as chamadas sanções secundárias, que são decorrentes justamente disso, ou seja, quem tem negócios nos Estados Unidos, seja cidadãos, sejam empresas, também ficam impedidos de negociar com um sancionado, sob pena de também sofrerem sanções.
né? Ou seja, é uma punição que seria um passo bem maior do que a questão do visto. A questão do visto, eu conversei com o representante do governo Donald Trump e ele me disse o seguinte, que a questão do visto está praticamente definida, né, que os Estados Unidos vão retirar o visto de Alexandre de Moraes, porque na ótica dos norte-americanos, o visto é como se fosse um benefício dado aos cidadãos de outros países para que ingressem nos Estados Unidos. Eles não veem o visto como obrigação, não. É um benefício na ótica dos Estados Unidos. Isso, seja o governo Trump, seja o governo Biden, a ótica do país dos Estados Unidos quanto nação é essa. E aí, já tem um consenso de que Alexandre de Moraes será punido com a perda do visto. Sanção essa que pode ser aplicada pelo Marco Rubio, como secretário de Estado, e também agora avançando por via desse projeto de lei no Congresso dos Estados Unidos. E o que está em discussão hoje, e que foi uma declaração bastante forte, não é, Neila, como a gente vai mostrar aqui, é o secretário de Estado Marco Rubio dizendo que a lei Magnitsky pode de fato ser aplicada a Alexandre de Moraes com grandes chances, segundo a palavra de Marco Rubio. Ele fez essa declaração durante a audiência no Congresso dos Estados Unidos, quando foi questionado pelo deputado Corey Mills. E esse parlamentar, que é do Partido Republicano, o partido de Trump, fez um questionamento bastante incisivo, alegando não só que Alexandre de Moraes praticaria censura, né, determinando o bloqueio de redes sociais e de perfis também em redes sociais, não só de brasileiros, mas também de pessoas nos Estados Unidos. Além disso, Corey Mills questionou Marco Rubio, dizendo que Alexandre de Moraes, na visão do parlamentar, pratica perseguição política. Ele citou o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está sob julgamento aqui no STF, julgamento sob relatoria de Alexandre de Moraes, e afirmou que o Brasil está prestes a fazer, né, uma eminente prisão política de Bolsonaro. E jogou esse questionamento também para Marco Rubio. A gente tem um vídeo, tanto do questionamento do deputado Corey Mills, como a resposta de Marco Rubio. Gente, é gravíssimo isso. Isso está, olha, nos últimos minutos, isso já está em toda a internet. Olha, o tal do fato novo criado, que foi esse depoimento mais cedo aí do ex-chefe da aeronáutica, da FAB, o Batista Júnior, que ou ele ou o Freire Gomes, que disse o que disse na segunda, alguém não está falando a verdade. Mas, olha, o Batista trouxe, agora não tem mais jeito, o Bolsonaro está acabado. Olha, é a lei Magnitsky. É o secretário todo-poderoso, secretário de Estado dos Estados Unidos, dizendo, e que é latino, conhece bem o que se passa na América do Sul nesse momento. O senador Marco Rubio, que sabe como a Venezuela do Norte se tornou a Venezuela do Norte, e está observando como a Venezuela do Sul, nós aqui estamos nos tornando a Venezuela do Sul. Ele disse, esse negócio de visto, isso é o mínimo, isto vai acontecer. Mas isso é um benefício que a gente dá ao visto. A gente dá e tira quando quiser, isso aí vai acontecer tal. Agora, vamos aplicar a Magnitsky, que o rapazinho aqui fala como se fosse francês, Magnitsky. Vamos aplicar Magnitsky. É eslavo, se fala Magnitsky. Vejam. Não é só o direito de ir e vir de Sua Excelência. É o direito de fazer transações comerciais, bancárias, as mínimas, até ter um cartão, um card, uma tarreta. E outra, quem desobedecer isso também é sancionado. Isso não vai ficar só com empresas americanas, isso vai se estender a empresas europeias e também à União Europeia ou a países europeus, aliados dos Estados Unidos. Semana passada alguém já dizia nessa plataforma, alguém que tem boa capacidade de análise, vai ser escolhido e está sendo escolhido como bode expiatório, como exemplo, para aqueles que estão abusando do ativismo judiciário no mundo inteiro. Os Estados Unidos estão pegando ele, dizendo, olha, não vão por este caminho, porque este caminho aqui não é razoável. Um exemplo para juízes internacionais, outros juízes por aí. Então vejam a gravidade disso.
O sujeito é transformado num pária internacional. O que é um pária? Ele vai ser escanteado. Ninguém vai querer tocar, saber estar com esse homem. Isso é gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. O estigma, a marca de alguém que mereceu que se aplicasse sobre si a lei Magnitsky. Vocês já sabem para que tipo de cidadão, de autoridade, se aplica a lei Magnitsky contra si. Será possível que o mundo inteiro, quando falar de fato, a lei Magnitsky foi aplicada ali corretamente, será que estará errado o mundo inteiro? E só Sua Excelência, o defensor perpétuo da democracia, estará certo dizer, não, eu estou sendo punido mundialmente pela lei Magnitsky porque eu salvei o Brasil? E o mundo perguntará, de quem, cara pálida? É o estigma. Os juízes da Suprema Corte aplicaram a lei Magnitsky em Sua Excelência. Por quê? Porque Sua Excelência é um injustiçado. Está sendo perseguido porque queria salvar a democracia. E nessa segunda parte das considerações do Paulo Capelli, que fazia as considerações baseado no que disse o Marco Rubio no Senado americano, ele vai falar, olha, é só a primeira fase. A aplicação da lei Magnitsky será também transbordada. Ela irá também, se estenderá para todos aqueles que cooperaram com Sua Excelência, seus auxiliares, seus colegas de tribuné, delegado de Polícia Federal, agente, etc, etc. Paulo Gonetti, PGR. Secretário de Estado, com muito mais poder na mão, podendo tomar, inclusive, essa decisão. Isso, e a gente antecipou, né, aqui no Metrópolis essa questão de que a lei Magnitsky é uma possibilidade de sanção a Alexandre de Moraes, e eu retomo também aqui um outro raciocínio que a gente trouxe, que vai crescer ao longo das próximas semanas, que é a possibilidade de mais autoridades brasileiras serem sancionadas também. Não necessariamente com a lei Magnitsky, pode ser com a perda de visto, mas tem mais autoridades brasileiras no radar. O que o governo Trump pretende ao sancionar Alexandre de Moraes? Que as autoridades brasileiras, ministros do STF, o governo Lula, tomem alguma medida para frear, né, o que eles alegam haver um abuso de autoridade, né, de Alexandre de Moraes. E, portanto, após a aplicação dessas sanções, os Estados Unidos vão fazer um mapeamento, né, do que está acontecendo no Brasil para ver se, na ótica do governo dos Estados Unidos, mais autoridades brasileiras também têm que ser sancionadas. A gente revelou aqui, né, que na mira também está o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por conta de decisões em que concordou, né, com Alexandre de Moraes para bloquear redes sociais, para prender investigados no chamado inquérito dos atos antidemocráticos. E tem também autoridades, por exemplo, da Polícia Federal, delegados que participaram dessas investigações, juízes auxiliares no gabinete de Alexandre de Moraes, ou seja, há mais autoridades na mira dos Estados Unidos, além do próprio ministro Alexandre de Moraes. Olha, vamos acompanhar esses desdobramentos, hein? Vamos acompanhar esses desdobramentos. Vejam, a coisa está tão grave. Isso aqui também está no Metrópole. De agora a pouco, deputado dos Estados Unidos se diz alarmado com a generalizada no Brasil. O impedimento que as pessoas se expressem. O parlamentar dos Estados Unidos questionou se o secretário de Estado Marco Rubio poderia sancionar a lei de Moraes. E aí foi onde surgiu tudo isso. O Marco Rubio abriu o bocão e falou, o pão de milho já está no forno.
deputado norte-americano pela Flórida, Corey Mills, né? Pois é, Mills. Apenas o trecho, que é o núcleo da preocupação desses que estão observando desde lá de fora o que está acontecendo no Brasil. Disse assim esse deputado Corey Mills: se me permite, senhor secretário, como o senhor certamente está ciente do alarmante declínio de direitos humanos no Brasil, temos visto mordaça generalizada, perseguição política contra toda a oposição, incluindo jornalistas e cidadãos comuns. E o que eles estão fazendo agora é uma prisão iminente e politicamente motivada, né? E politicamente motivada do ex-presidente Bolsonaro. Disse, por fim, eu vou repetir esse trecho, que tem um erro de português, que eu vou corrigir aqui, o rapazinho do Metrópole. O deputado teria dito assim na tradução: o que eles estão fazendo agora é uma prisão iminente, que significa a prisão pode ocorrer a qualquer momento, estão trabalhando para que ocorra brevemente, iminente. É uma prisão iminente política do ex-presidente Bolsonaro. Só que iminente é com I. Iminente aqui é uma coisa que pode se precipitar a qualquer momento. É com I. Botou aqui prisão eminente. Eminente com E. Botaram aqui com E. É importante. Aprendam português, jornalistas. Vocês não estão praticando o bom jornalismo quando não praticam o bom português. Meus amigos, inscrevam-se. Se você já está inscrito, confira a sua inscrição. Porque estão tirando a inscrição de vocês pelos motivos que todos imaginam. Pelo motivo que acabou de falar o deputado. Não espere notificação. Pelo mesmo motivo de que acabou de falar o deputado, só estão notificando 0,5% de vocês, que são 232 mil nesse canal. Compartilhem, deixem comentários, inscrevam-se como membros, ajudem o canal a seguir em frente.